Oi, Rita. Ai, meu Deus. Oi, Tudo tá bom? ouvindo? Tudo. Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Ai, como é que estão as coisas? Sempre muita coisa. Eu tô sempre acavalando um monte de coisa. O Ai, que delícia, isso é bom. que é isso? Você tem aí um filme atrás de você? Não, é um background, ó, dá pra mudar. Sim, mas ele é móvel, ele é um filme. Eu tô vendo as ondas se mexerem. É, dá pra você fazer, faz aí. É um background, ó. Não quero fazer, não. Não Tá quero fazer, bom. não. Hoje eu tô feliz porque eu consegui ficar sentada no sofá. Quando eu tenho que ficar assim, 3 horas Oi, seguidas, oi, o meu meu Deus. cóccix não aguenta. Eu tenho um problema de lombar muito forte, entendeu? Eu Eu tenho tenho também. uma hiperlordose de 90 graus, então não tem como ficar mais de 1 hora sentada assim, me mata. Eu não Aí eu tenho que entendi. recostar, Eu não sei mas se a minha é hiperlordose, não. Vou até testar, mas quando eu tô perto, dói pra a caramba. minha é mesmo. É, deixa eu fechar Pessoal aqui. chegando, pessoal chegando. Oi, 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 oi. Tudo bem? Abrir? Tayana, hoje o palco é seu. Boa tarde, Oi, Augusto, tudo bem? beleza? Oi, oi, boa tarde. Oi, Tudo bom, Augusto. Tayana? Tudo Ih, bem? gostei, ela tá coradinha, assim, com uma bochechinha. Ela é Em a mais casa comendo magrela do grupo, esses essa menina. dias. Tô engordando, ó. É, tô vendo. Precisa uma massinha muscular aí. É. Bom, vamos fazer o seguinte, a gente espera mais 3 minutos e começa, tá bom? Aí Tá você já bom. deve ter preparado. Já. Tá me ouvindo? Você. Não, não tô conseguindo. Oi? Não. Vocês me ouvem? Sim. Sim. Ah, tá. Não, é porque meu fone tá dando problema direto. Não sei o que tá acontecendo, mas agora foi. Valeu. Vou acompanhar por aqui para não atrapalhar nada. Oi, oi, oi a todos. Boa tarde, gente. Muito boa Oi, tarde. Helder, Boa tudo bem? tarde. É seu filho, Tayana? É o próprio. Ele é muito engraçado. Aí Pois é. eu escutei a voz, eu falei assim, eu acho que é ele, deixa eu perguntar. É, tá com um amiguinho aqui, aí eles estão correndo e derrubando a casa toda. Lembrei dele lá naquele estúdio lá com a gente. Aí eu falei, é igualzinho, a mesma voz. Eu falei assim, gente, que engraçado. Deve estar enorme, né? Tem Tá, um rapaz. que eu não vejo. Alô? Tá enorme. Ele lembra sempre de você, Roberto, que é o tio que faz o quebra de braço com ele. É verdade, rolou isso, rolou isso. E eu fingia que perdi, ele ficava felizaço. Ele, você é muito grande, como é que você tá perdendo? Eu falei, eu sou fraco. É, você perder dele é uma vergonha, né? E olha que foi um altruísmo muito grande da minha parte, hein? Deixar ele vencer. Vamos lá, gente, Nossa, olha, mas ele ficou se achando. já estamos entrando nos 5 e 5. Oi, Toda, tudo bem? Maria Marta, Penha, Sheila, vamos lá. Quem veio, veio, quem não veio, chega atrasado. Hoje é o dia do seminário da Tayana. Tayana, que já vem trabalhando com a gente há um tempão, ela é uma cria do Espaço Ciência Viva, mas fugiu e ficou só lá com a gente durante um tempo, e agora está híbrida, sei lá, ela vai contar a história dela.
e a história do projeto dela. Vai lá, Tayana, agora é com Eu vou você. contar a história do projeto. Artista. Tem que habilitar para eu... Arte cientista, porque primeiro ele é artista. Tem que botar, vai, pronto, já pode. Foi? Já pode. E... É que aqui a gente tem mais cientista do que artista. Ela é uma das artistas. Formação em Belas Artes. Tem o Eric, que é artista também. Pois é, pois é, pois é. Tá todo mundo vendo a tela? Sim. Sim. Tá. Bom, hoje eu trouxe um pouquinho da artéria. Eu trouxe os principais pontos. A artéria móvel, para quem não conhece ainda, é um projeto que foi lançado no edital de divulgação científica da Fiocruz, e a proposta principal é fazer uma artéria móvel itinerante, um projeto que surgiu da artéria gigante que tem lá no Espaço Ciência Viva. E depois de um tempo, né, Tânia, trabalhando no nome, a gente criou essa logo por dentro do sangue, com ciência e arte, para tirar um pouco o nome de artéria móvel, que segundo a Tânia dá a ideia de que a gente está tirando artérias de dentro do corpo, e não é essa a proposta. E os principais temas que a gente trabalha nesse projeto é as possibilidades e os alcances da cenografia quando trabalhada junto com ciência. Arte e ciência, como diz a Tânia, eu venho da arte, então a arte entra na frente para mim, que trabalha muito com percepção e diferentes linguagens científicas, linguagens artísticas, linguagens dentro dessas linguagens todas. E divulgação científica, porque a união, né, de arte e ciência promove essa divulgação, nesse caso, com o tema sangue e outras relações e conhecimentos possíveis, tanto dentro da cenografia quanto dentro de ciência e arte. Bom, os objetivos principais da artéria: compreender quais dimensões educacionais podem ser desenvolvidas e expressadas pelos visitantes. Então, não só conhecer, mas quais as dimensões educacionais que eles estão pegando ali. Módulos em diferentes temáticas, né? Então, um dos principais, que é um dos que eu vou apresentar aqui, é o Trypanosoma cruzi, tratamento para a doença de Chagas, que foi realizado no Expresso. Dengue, aterosclerose, anemia falciforme e hipertensão também foram outros temas trabalhados. Avaliar a construção do conhecimento no modelo a partir de uma expressão artística conceitual. Essa expressão artística conceitual não é só o modelo, vou falar um pouco mais à frente, que é um modelo realizado pelos visitantes, e a itinerância da artéria móvel para diferentes locais, diferentes públicos. Como metodologia principal, eu peguei análise de discurso e conteúdo e modelagem de formas. Modelagem de formas eu também vou explicar um pouquinho mais para frente. São dois autores principais que eu trabalho na questão modelagem de formas. Com Rogers, que ele traz os 10 princípios de aprendizagem. Eu não trouxe todos aqui, mas eu trouxe os principais que são trabalhados dentro da artéria. O sujeito deve ser compreendido como quem apresenta um potencial para aprendizagem, devendo essa envolver o sujeito para que encontre significado. Não basta só levar conteúdo. O ser humano possui aptidões para aprender. O assunto precisa ser percebido como pertinente aos seus objetivos para que haja aprendizagem autêntica. Ele tem que se conectar com aquele conteúdo. A aprendizagem que constitui uma ameaça é mais facilmente adquirida e assimilada quando as ameaças externas são minimizadas. Ameaça, a gente também vai trabalhar isso aí um pouquinho mais à frente. A verdadeira aprendizagem ocorre em grande parte através da ação. A aprendizagem é facilitada quando o sujeito participa do processo. A aprendizagem espontânea, que envolve a personalidade do sujeito em totalidade, sentimentos e intelectos, é a mais profunda e duradoura. Então, uma conexão acontecendo aí entre o sentimento e o intelectual. Independência, criatividade e autonomia são facilitadas quando a autocrítica e a autoavaliação são privilegiadas em relação à avaliação feita por terceiros. Então, tem também essa questão da avaliação e autoavaliação, também estamos trabalhando na artéria gigante. E outra parte da metodologia são as 13 categorias de Ruth Bernstein, né, que são as ferramentas para o desenvolvimento da capacidade criadora. Eu dividi em 2 blocos aqui, que seria visita no modelo cenográfico e construção do modelo artístico, mas
Depois, trabalhando isso ao longo do processo, eu descobri que assim, elas se intercalam também. Como observar e registrar? O visitante vai fazer em 2 momentos, tanto na visita do modelo quanto na construção do modelo artístico. Né? Evocar imagens também, porque para ele poder construir o modelo dele, ele precisa evocar algumas imagens, e assim como outros vão se conectando. Então, apesar de eu dividir em principais, eles se misturam, eles se conectam. E aí a gente vai mostrar um pouquinho agora a produção do modelo, né? Desse modelo itinerante. A ideia proposta é que ele seja um modelo modulável. Que seria um modelo modulável? Não ter só um único corredor. Ele ter possibilidade de ser feito em módulos e esses módulos abordarem diferentes temas. Montagem e desmontagem constante. Então, o material que foi pensado para a construção tem isso, né? Ele precisa ser flexível, ele precisa ser tanto resistente ao peso que vai ser colocado ali, quanto ter um certo peso para não sair voando, e ser facilitado para montar e desmontar. Então, a planta inicial da artéria era essa, né? De frente aqui, vista, seria feita com haste de barraca e pallet, 2 metros de altura e 1 de largura. E na lateral, 3 metros, sendo 1 metro para cada módulo. E depois ela ainda foi expandida, então a gente pode ir colocando vários outros metros aí, aumentando ou diminuindo o tamanho da artéria. Aqui foi a primeira maquete que eu fiz, né, como exemplo do que eu queria, como módulos. E eu e Eric, trabalhando em materiais, depois de uma pesquisa grande que eu fiz, se as hastes da barraca iam ser possíveis, descobrimos que talvez a haste de barraca e pallet não fosse o melhor material. Então, a gente foi trabalhando em PVC, elástico, trabalhamos em várias ideias de material até chegar no material que está agora. E, inclusive, na lona, que é a cobertura da artéria. Primeiro tinha sido pensada uma lona de barraca de camping, mas por conta de peso, impermeabilidade, isolante acústica e de iluminação, a gente foi para a lona plástica. E os modelos foram todos feitos de papel machê e isopor, para serem leves e adaptáveis a qualquer transporte, e por aí vai. Então, o primeiro modelinho de artéria, né, foi assim, ele era circular, com macarrão com estrutura de ferro dentro, mas não foi resistente a peso, a estrutura de ferro era pesada, era ruim, e então eu deixei ela quadrada, igual nessa segunda foto, onde o macarrão entra circulando só por dentro para dar o efeito circular, mas ele não sustenta o peso. Quem está sustentando o peso é o quadrado do PVC. Depois vem a lona jogada por cima. A lona é dividida em 3, né? Então 1 metro de lona aqui para cada módulo. E o chão é modular também. São quadrados que vão se encaixando. Chama pallet de plástico modular. Não sei se vocês conhecem. A lona ela foi pintada, né, para dar o efeito do endotélio da artéria. E, como eu falei aqui, 1 metro para cada módulo. Ele tem 3 metros de comprimento por 1 de largura. Os modelos de leucócito, glóbulo branco de isopor, todas as hemácias foi papel machê. Vírus também foram de papel machê. E aqui eu trouxe também a representação do T-Cruze, que também foi papel machê e tinta, né? E aqui são os resultados dessa produção. Ainda tem bastante trabalho a ser feito na parte externa da artéria, não fica assim esteticamente bonita ainda. Eu penso em jogar uma lona ou montar uma tenda por fora para dar um efeito circular um pouco mais bonito, mas por dentro a gente conseguiu o efeito que queria, que é de passar por dentro da circulação sanguínea. Essas fotos aqui foram feitas no Expresso Chagas, né, que aconteceu em Minas, e a artéria ainda não estava com 2 metros de altura. Aqui pode até ver que tem um adulto agachado para ficar na altura das crianças, mas se ela tivesse em pé, ela estaria assim abaixada. Tinha 1,80 m, 1,60 m, uma coisa assim. E aí depois, quando voltamos do Expresso, eu aumentei o tamanho e ela está com 2,10 agora. A gente consegue ficar em pé sem bater a cabeça no teto. E a artéria também foi para a Semana da Saúde, que aconteceu na Cinelândia. Aqui ela já estava mais alta, veio os adultos em pé sem problema no teto, né? E aqui a gente trabalhou diferentes temas. No Expresso Chagas, o tema foi a doença de Chagas e a reação
do organismo quando o parasita entrava. A gente trabalhava a fase aguda da doença. Já na Semana da Saúde foi trabalhado vírus, foi trabalhado glicemia no sangue e anemia falciforme também. Foram outros temas que a gente levou. Cada dia da semana foi um tema diferente. E depois de passar pela artéria, o visitante era convidado a fazer um modelinho de massinha, usando cartolina e massinha, modelinho de artéria do sangue, de acordo com o que ele tivesse visto ou tivesse entendido daquela visita que ele teve dentro do modelo. A proposta principal é avaliar como se dá a construção do conhecimento nesse modelo, né? Como que ele vai construindo isso, quais associações que ele faz quando ele está lá dentro. E foi realizado só no Expresso Chagas. Foi o único evento que deu para realizar essa produção de modelo artístico. E aqui tem as crianças, né, produzindo, e um exemplo de que foi esse modelinho. Então, era dada já a cartolina cortada em formato de artéria, uma artéria aberta, e a proposta é que eles fizessem uma artéria dentro desse modelo de cartolina. E, como eu falei, foi realizado no Expresso. Estava sendo apresentado os principais elementos do sangue, que são os leucócitos, glóbulos vermelhos, anticorpos e o parasita. Foram produzidos no Expresso 160 modelos em 4 cidades das 5. A gente não conseguiu em uma delas. E as cidades que mais tiveram produção de modelos foram Gramagool e Espinosa, que eram cidades endêmicas, né? Então, a gente conseguiu mais produção deles. E dessa produção, depois de prontas, avaliando isso, eu fiz uma divisão entre 3 categorias principais para poder avaliar, que foram formas, a proposta desses modelos e o conteúdo. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Aqui foi a formato de análise que eu fiz desses modelos. Então, o que eu queria saber eram quais formas principais os visitantes estavam apresentando, as formas principais que tinham dentro da artéria, que eram as hemácias, glóbulo branco e o tripanossoma, se elas representavam o interior do glóbulo branco, porque dentro do modelo cenográfico tem os glóbulos brancos abertos representando o interior, se ela representava o plasma, porque o plasma era um conteúdo falado, não era visto dentro da artéria, mas era falado, apresentado. Se representavam os anticorpos, que também estavam como elementos dentro do modelo, qual o título que a pessoa colocou, e a expressão artística, se tendia a ser representativa, se ela representava apenas o que ela tinha visualizado, ou se era conceitual, se ela trazia, além da representação visual, algum conceito junto com esse modelo. Então, eu fui fazendo divisões de acordo com o que foi aparecendo, né? Na categoria formas, eu dividi em parasitas, hemácias, glóbulos brancos, anticorpos, as 3 formas juntas no mesmo modelo, o interior dos glóbulos brancos e a representação do plasma. Na categoria proposta, se era representativo ou se era conceitual, eu tive um resultado bem bacana, porque apesar de você estar propondo que ele entre no modelo e represente o que ele viu ou o que ele entendeu daquilo, 39% só que colocaram modelos representativos. Já conceitual, que representa sensações e sentimentos associados ao tema, a gente teve um percentual maior, foram 61% dos participantes da construção. Aqui eu trouxe 2 exemplos do que seria o modelo representativo e o modelo conceitual. Então, esse representativo e conceitual conversa com o título que eles apresentaram. Então, representativo, né, ele representou os principais elementos, né, glóbulo branco, hemácias e os parasitas, e escreveu o sangue dentro. Então, ele representou o que ele visualizou. Já o conceitual, ele representou apenas o glóbulo branco e o glóbulo vermelho, e no título, que é o que mostra mais esse conceito que ele trouxe, a pessoa escreveu: não quis contaminar o sangue. Então, ela não colocou o parasita, porque ela não queria que o sangue tivesse contaminado, apesar de, dentro da artéria gigante, ter o parasita representado. Então, ela fez o modelo dela conceitual, diferente daquela representação gigante que estava lá. A categoria conteúdo, ela trabalhou com os títulos, principalmente, porém, levamos em consideração as formas. Apesar de
separar por título, dependendo do que estava feito em formas, na massinha, também contou para essa categoria. Né? Só foram avaliados 154 modelos, porque alguns estavam sem título. Então, a gente encontrou sangue, artéria e coração, contaminação pelo parasita T. cruzi, elementos do sangue, doença de Chagas, fase aguda, e representando sentimentação e arte, foram 29%. Então, apesar de ter bastante modelo conceitual, igual eu mostrei ali atrás, 61% dos participantes fizeram modelos conceituais e 71% desses modelos apresentavam conteúdos, alguma palavra que representava um conteúdo apresentado dentro da artéria. As criações dos visitantes, né, foram associadas com mensagens subjetivas e significativas. Isso foi muito bacana, porque, como eu falei ali atrás, 61 foram conceituais, mas juntando esses conceituais com o conteúdo, a gente tem 66%, mais da metade representaram nos conceituais conteúdo. E eu considero que isso mostra que o desenvolvimento de uma atividade, expressão artística, eu chamei de multidimensional, porque você trabalha primeiro na dimensão escala gigante, ele entrando na artéria, né, gigante, e depois ele construindo em outra dimensão o modelo dele. Traz uma ferramenta de avaliação da construção da aprendizagem desse sujeito que fez esse modelinho. Então, ele consegue representar o que ele aprendeu e, de certa forma, a gente consegue avaliar isso. Né? E aí eu trouxe 3 exemplos principais desses modelos. O primeiro não foi feito em massinha. Foi um desenho de uma criança de 5 anos. Ele preferiu desenhar, ele não quis mexer com a massinha. E eu considerei como representativo, porque comunica os aspectos principais quando você visita a artéria. Ele comunicou os elementos pendurados, né? Ele expressou perspectiva, se for observando a perspectiva em escala de tamanho, representa a diferença entre os elementos, dá para ver aqui a representação de um glóbulo branco, né, se comparado com os glóbulos brancos de dentro da artéria, e da hemácia, fez até aqui o buraquinho no meio, que tem na hemácia. E a escala de tamanho eu achei bem bacana, porque ele se fez pequenininho, ele se fez longe do chão, mostrando que ele estava entrando dentro mais para frente da artéria, e ele diferenciou o tamanho dele dos elementos pendurados. Então, eu considerei como representativo e foi fora da massinha, né? Foi um desenho, eu achei isso muito bacana. Trouxe esse que, assim, me marcou muito, né? É um modelo conceitual, foi feito por uma criança de 10 anos. Ela estava com muita dificuldade de participar da atividade, tanto dentro do modelo da artéria, quanto na hora de construir a massinha, muito acanhada, mas fez o trabalho dela e quando acabou eu perguntei se ela não ia colocar um título. Ela ficava segurando a canetinha, mas não colocava o título. Aí fui conversando, né? Pedi para ela, então assim, por que você não coloca o nome, um título, pensando em todas as outras atividades que você viu no Expresso? E aí ela escreveu medo, né? Ela falou, eu tô com medo, quero que o título seja medo, porque eu não quero ter a doença de Chagas, eu tô com medo de ter a doença de Chagas. Então, assim, conceitual e um conceitual que diz muito, né? Porque ela apresenta algumas formas principais. Ela apresenta que ou que seria a hemácia ou o glóbulo branco, pela forma circular, ela representa o parasita. Então, assim, ela traz aqui elementos, né, representativos do que ela viu, mas o principal recado que ela traz aqui é o medo dela de ter essa doença, principalmente porque era uma cidade endêmica, né, onde muitas pessoas ali tinham a doença de Chagas, representa muito a realidade do local que ela vive. E esse último, que eu acho assim também bem marcante, foi uma senhora, ela informou que tinha doença de Chagas e participou da atividade como um todo, tanto dentro da artéria gigante quanto do lado de fora, na hora da massinha, teve assim muito interesse em fazer. E aí, quando ela acabou, ela não sabia escrever, então pediu que eu escrevesse o título para ela. Aí, primeiro, ela ficou olhando para o trabalho um tempão, depois ela falou assim, olha, eu não quero o título, não, eu quero que você identifique o que eu fiz. Eu falei, tá bom. Então, ela falou, a parte colorida, eu quero que você escreva que é a defesa do corpo, aquela que você mostrou lá dentro, e a parte preta e branca aqui que eu fiz, eu quero que você escreva que é a cor da dor que sentimos.
né? Eu escrevi exatamente como ela falou. Então, se vocês observarem bem essa representação dela, dá para ver assim, o corpo humano feito aqui na massinha, né? E as partes coloridas são os membros inferiores. A parte mais preta e branca é a maior, com mais, né, significado aqui é a cabeça, que eu considero o membro, né, principal da sobrevivência do ser. Né? Você consegue ver a diferença entre os elementos. Tem ali uma hemácia representada, o formato do parasita. Um aqui embaixo branco, que ela não sujou, né? Então dá para ver que poderia ser o glóbulo branco. E eu acho que traz muita coisa, fala muita coisa esse trabalho dela, né? Principalmente a questão da empatia, porque ela representa a dor física, mas não apenas a dor física dela, a dor física de quem tem a doença de Chagas sente. Então ela traz a empatia, ela traz, né, enfim, ela traz uma mensagem bem bacana aqui na representação dela. E é isso, foi bacana a experiência de fazer esses 160 modelos. Tiveram coisas a aprender aí, né? Eu não registrei a idade de todo mundo, então nas próximas atividades isso já está assim certo que eu vou registrar, porque eu acredito que faça diferença na hora de avaliar. E alguns pontos a melhorar nessa avaliação, mas o principal eu trouxe aí para vocês. É isso. Obrigada, gente. Acabei. Legal, Tayana. Você apresentou em 20 minutos. 20 minutos. Significa que temos 40 para discutir, né? Então, vamos lá. Pessoal que não viu ainda, pode comentar as impressões, as percepções e sugestões de melhorias, enfim, do que for. Vamos lá. Ninguém se inscreveu, eu vou chamar as pessoas, vou fazer chamada aqui. Posso começar? Hã? Eu posso começar. Então comece. Só para começar. Então, tá Parabéns, bem. Tayana. Eu não tinha visto ainda a análise, né, mais para frente. Eu vi lá durante o Expresso e achei que os resultados estão bastante bonitos. Eu gostei do jeito que você fez, explorou, na verdade, porque eu via você anotando, eu via você pegando as impressões, eu não conseguia entender como que isso ia ser feito no final, então eu gostei do final, como você organizou. É uma sugestão muito boba o conceito que você falou, que você teve dois modelos, dois lugares com muito modelo, e você justificou por ser área endêmica. Na verdade, a área que a gente foi é uma área endêmica, então aquelas cidades todas fazem parte da área endêmica. Eu acredito que esse maior número de modelos nessas duas cidades foi porque foram as cidades que nós tivemos mais aporte de participantes, ou seja, se tinha mais gente participando, mais gente fez modelo. Eu acho que é uma questão mesmo de número total de participantes. No Expresso era maior, foi maior nessas duas cidades, então, consequentemente, você teve mais participantes nessas duas cidades e, por isso, mais dois modelos. Na hora da tabela, minha internet falhou aqui, eu não sei se você conseguiu traçar o perfil desses participantes. E eu fiquei curioso em relação ao perfil, porque eu via que tinha idoso, eu via que tinha criança participando, e aí eu acho que isso vai, tanto a idade, né, como a formação desses participantes, podem, eu acho que, influenciar nesse seu resultado ali da análise final, porque, né, dependendo de como você vai fazer esse filtro para chegar nessa análise final, essas características são bastante importantes para você dizer, né, classificar ali. Você teve esses resultados, não apareceu aqui para mim, ou você não conseguiu fazer? Eu dei esse Peraí que está cortando, Tayana. Olha, eu não peguei a idade deles. Fala de novo, fala de novo. Foi? Agora. Você não tem então, a idade eu dei de esse todos grande eles, mole, mas você Roberta. tem a idade de quantos? Pouquíssimos, 3, 4, no máximo. Foi algo que eu não registrei mesmo e que já está, inclusive, anotado aqui para registrar, porque, sim, faria bastante diferença nessa avaliação. Ter a idade de cada um, né? E quando você fala que a gente teve mais público
nas 2 primeiras, tivemos bastante, sim. Mas, por exemplo, em BH, eu registrei a quantidade de gente que entrou, mas nem todos quiseram fazer. Na verdade, a grande maioria não quis fazer os modelos. Eles estavam ali naquele evento, era um congresso, não era, né? Era Eles uma estavam outra passando. pegada, né? Isso. Então, pelo menos uns 20 ou 30 eu teria conseguido se todos os que entraram na artéria quisessem fazer o modelo. Então, a diferença foi grande nisso também, o interesse de participação. E nas primeiras cidades, o público era um pouco mais carente, bastante até. E muita criança quis fazer para mexer com a massinha. E eu falei que eles podiam levar para casa. Então, eu tenho fotos de todos, mas eu não fiquei com todos os modelos. Na verdade, eu tenho alguns guardados aqui que são os xodós, mas assim, muitos eles levaram de volta. Então, essa é a sua explicação do porquê você tem uma diferença. Entendeu? Essa é a explicação. Você explicou agora maravilhosamente bem. Essa é a realidade. Você viu que existia especificidades em cada cidade e por isso você acredita que você teve essa diferença. Uma pergunta, você tem o nome desses modelos? Das pessoas que fizeram esses modelos? Não, algumas só quiseram colocar o nome. A maioria colocou título. Tem nome e sobrenome? Não, nome nem sobrenome. Sobrenome, então? Porque senão a gente conseguia ir no banco, entendeu? Eu conseguia acessar o banco e pegava pelo menos a idade das pessoas. Ou sexo, feminino, masculino. Acho que todas essas questões elas podem gerar, tem um grupo que eu tenho o nome, que foi um grupo que foi quase junto, né? Vinha uns, aí eles olhavam o modelo dos outros, aí colocavam o nome porque via o nome nos outros, entendeu? Mas assim, um momento, não é o de todo mundo. Mas é aquelas que foi a primeira vez que eu fiz essa atividade com a massinha, né? A gente aprende, né? Aí quando chega aqui a gente fala, pô, por que não? Não, você tinha feito aqui no Rio, você tinha feito com as pacientes. Mas não da mesma forma, eu fiz com os pacientes. Você fez. E assim, igual o vídeo, eu consegui um vídeo no Expresso. Um único, mas eu pedi para ele montar o vídeo enquanto ele estava montando a atividade. Então, ele foi colocando os elementos dentro do modelinho de cartolina e foi me explicando o que ele estava fazendo. Aí foi bacana, deu para pegar esse vídeo. Foi um só, porque nos outros, quando eu lembrava do vídeo, porque eu estava fazendo as duas coisas, eu estava tanto trabalhando dentro da artéria quanto fazendo os modelos de massinha. Então, quando eu lembrava do vídeo, eles já tinham feito o modelo. Então, eles não queriam parar para filmar. Já estava pronto, eles já queriam ir para outra atividade. Então, assim, são detalhes que a gente vai aprendendo para as próximas fazer melhor, né? E uma outra sugestão que eu ia fazer para você, eu acredito, eu não sei, eu tenho que ver se já chegou, o Liteb, ele comprou uma câmera semi-profissional, mas é uma quase profissional. Eu não sei se de fato chegou, como é que tá isso, eu tenho que ir lá na Fiocruz para ver se esse material que a gente pediu já chegou. E aí eu ia sugerir a você para, quando acabar, né, essa questão toda de pandemia, a gente voltar a funcionar normal, ir ao laboratório, fazer fotos dela montada, entendeu? Fotos quase, digamos, profissionais, porque, por exemplo, tem algumas que são meio embaçadas e eu acho que tira um pouco da beleza do material que você tem, entendeu? Então, fazer com uma câmera boa, quando retornar às atividades, eu acho que vai deixar ainda mais bonito o que você está mostrando, porque algumas fotos ficaram embaçadas, eu entrei aqui no banco de fotos que a gente tem, né? E, de fato, as fotos estão quase todas assim, entendeu? Então, eu não sei se é um problema da lente que estava ou se era alguma eu acho que a iluminação também, a negra, ela dá esse efeito. Mas a ideia, lembra que a gente vinha até conversando sobre isso, é fazer o aplicativo e dentro do aplicativo ter um tour virtual. Então, eu não consegui ainda o aplicativo, mas quem está fazendo o aplicativo, na verdade, sou eu. Tá fluindo, entendeu? Tá indo. Tá na raça. Eu tirei a parte do jogo. Tava eu e ele conversando, eu e o Roberto, eu queria fazer um jogo sobre artéria, tipo um jogo virtual mesmo, de colocar óculos, só que aí ficou muito complicado, muito pesado, eu abandonei a ideia do jogo. Então, a ideia que está firme ainda é um aplicativo com um tour virtual e conhecer os elementos. Então, a proposta é que a pessoa tenha, além do tour, de ver como é a artéria, como se ela estivesse passeando mesmo, igual a gente tem em alguns museus, ela poder conhecer melhor um pouquinho de cada elemento que tem dentro do modelo. Então, seria uma página onde ela clicaria em cada elemento e teria ali um textinho explicando sobre cada um. E eu estou junto com uma amiga que trabalha com cegos para ela me ajudar na audiodescrição.
né? Mas não é fácil fazer um aplicativo com audiodescrição, então a gente está apanhando um pouco, mas vamos ver se sai. Mas faltam as fotos para fazer o tour, né? Isso ainda não tem. Tayana, É. deixa eu perguntar uma coisa, seguindo isso aí. Quando a gente foi para São Cristóvão e quando você foi para Cinelândia, você fez também as massinhas? Porque lá o Matheus, ele filmou. Não deu tempo. Já tem alguns vídeos que o Matheus postou, se não me engano, a Rita pode dar esse informe, porque o Matheus é aluno da Rita nisso. Talvez ela até possa passar o Matheus para trabalhar diretamente com você nessa parte de vídeo, né? Que, afinal de contas, ele é aluno de graduação de cinema, então ele poderia te ajudar nessa parte. Porque eu acho que ele chegou a fazer alguns vídeos e, entendeu? Parece que são dois objetivos diferentes. Um é divulgar e o outro é trabalhar o conteúdo e o próprio modelo. E seria bom se a gente casasse essas duas coisas. Então, a minha pergunta é, na Cinelândia, que eu tinha tido o acidente e não fui, teve massinha ou não teve? E como é que foi a visitação com outros temas? O que você conseguiu aproveitar do evento Cinelândia? Ou não aproveitou nada? Ou vale a pena a gente... Aproveitei muito. Então, o que você aproveitou? E se vale a pena a gente fazer um evento específico, com uma data que não seja Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, Semana do Sangue, Semana de Chagas, Semana de nada, que a gente faça só a artéria, entendeu? O sangue, o conhecimento do sangue. Bom, então. Aí é outra pegada. Em vez da gente pegar carona num evento, a gente monta um evento específico, que pode até ser virtual, não sei. Na Cinelândia, porque em São Cristóvão não deu para fazer massinha. O espaço era curto, a quantidade, assim, a logística não casou com massinha. Choveu pra caramba, não deu. Mas na Cinelândia não deu tempo, porque era só eu lá dentro do modelo e ficou apertado, ficou complicado também. Mas a visitação foi muito rica. Tão rica que o Antônio precisou entrar comigo para explicar determinados assuntos que eu não sou da área. Porque, assim, igual quando foi glicemia, que tinha as moléculas de glicose. Aí a pessoa entrava, ela me contava todo o histórico médico dela e queria que eu explicasse, assim, o porquê que está acontecendo isso, mas por que né? O que eu sabia mostrar, eu mostrava, mas tentando, assim, sempre ficar por fora, assim, não entrar tanto. Mas quando entrou vírus, nossa, entraram muitas perguntas. O que acontece? Por que reage dessa forma? Como que o anticorpo reage? Teve um cara que entrou que ele perguntou, ele falou, assim, porque eu não sei um nome de um anticorpo perguntando se esse anticorpo reagia com vírus ou não. Aí eu chamei ele. Então tem até uma foto que é ele que está mediando, porque chegavam a uns pontos que eu não tinha conteúdo suficiente biológico e científico para explicar. Então, assim, foi rico nesse ponto. Mas eu acho que pelo tema Semana da Saúde e a forma que estavam as outras atividades, que eram muito mais explicativas, não só ali dentro da gente, mas as outras barracas, eu acho que era muito isso, era explicativo, era o pessoal da área da saúde falando com o público. Então, eles entravam ali nesse perfil, querendo mais explicação, entendeu? Então, foi muito rico, sim, até demais. Você consegue listar perguntas que surgiram? Porque se você tem um modelo e o modelo instiga o público a fazer perguntas, isso também digamos, um bônus do modelo, entendeu? Você não está só mostrando coisas, apresentando um outro universo, mas você está dando possibilidade para que ele pense e elabore pergunta, que é o primeiro ponto do método científico, né? Se você não fizer pergunta, você não vai procurar avançar em responder nada. Então, você tem uma lista de perguntas que as pessoas fazem ao visitar? Eu não anotei, mas olha, um exemplo que eu achei assim, chocante, que foi a hora, o momento exato que eu chamei o Antônio, foi uma moça que tinha tido Zika. Ela teve Zika, pouco tempo depois que, segundo ela achou que estava melhor, ela descobriu que ela estava grávida. Aí, quando o bebezinho estava para nascer, ela sofreu um aborto. Falei, mas como isso? Aí ela falou, e aí o médico falou pra mim que esse aborto aconteceu porque eu tava com uma contagem de plaqueta muito baixa, eu tive um sangramento, o bebê não resistiu, morreu, e até eu tive que tirar o útero, e até hoje, qualquer coisa que acontece, eu sangro muito. Então, isso tem a ver com o vírus? Aí eu chamei o Antônio, porque, e assim,
Isso eu resumi a história, porque ela vai contando a história. A pessoa traz o laudo que ela teve, entendeu? Ela fala, sei lá, minha quantidade de plaquetas estava em tanto. Eu não sei o que é isso para explicar. Aí ela pergunta, isso tem a ver com a glicose? Porque eu sei que quando a glicose está alta não para o sangramento. Eu falei, moça, eu não sei. Então, esse tipo de pergunta que surge, a pessoa pega a história que ela teve, uma doença, ou um problema, ou alguma coisa que ela ouviu falar, o filho, e ela traz essa história. São essas perguntas que surgem. Raramente a pessoa faz uma pergunta assim, sei lá, a contagem de glicose, isso normalmente quem fala sou eu. É feito o quê? Por gota de sangue, entendeu? Eles não fazem uma pergunta mais específica para aquele tema que eu estou trazendo. A pergunta é sempre relacionada a alguma doença. Ao contexto da vida deles. Isso. No Mas Expresso também acontecia. É legal. É legal. Na própria situação de vida, a partir da interação com o modelo, isso também é legal. Isso acho é que legal. Isso ficou representado no Expresso e na massinha. Na massinha eles traziam isso. Igual a cor da dor que sentimos. A pessoa trazia isso representado na massinha. Como nos outros era só o passeio pela artéria, isso acontecia ao longo da artéria, entendeu? Ao longo da visita. Mas eu acho que cabe, assim, achar alguém da biologia para fazer as mediações junto comigo. Eu acho que isso, assim, é muito importante, porque tem coisas que eu não sei. E eu concordo que seja bacana também anotar essas perguntas, que eu acho rico isso. Essa era a sugestão que eu ia fazer, na verdade, porque a artéria ela é meio adaptável a qualquer, acho que, doença que a gente venha a querer explorar, né? Eu vi ali que você já fez um vírus. Então, assim, as perguntas sobre isso vão ser muito, assim, sabe? Porque as pessoas estão vivendo esse negócio, sabe? Então, eu acho que sempre quando você for, dependendo eu acho que não tem que ser um biólogo específico para trabalhar associado a você, mas você convidar, entendeu? Quando você for expor, por exemplo, a artéria numa semana de Covid, digamos, você chame um especialista em Covid, entendeu? Uma pessoa que seja um pouco acessível, um doutorando, um mestrando, enfim, alguém que possa te ajudar nessa semana. Aí você vai para uma semana, sei lá, de doenças relacionadas ao sistema circulatório. Aí você chama uma pessoa, entendeu, que tenha esse perfil. Assim você consegue expor seu trabalho de forma magnífica e tendo também o conteúdo atrelado quando você não conseguir responder essas questões, que de fato são muito específicas. E eu vi que você tinha, na verdade, acho que a pretensão de expandir para outras questões. E aí você dominar 100% da literatura biológica dessas doenças que você está falando é algo complicado. Mas, por exemplo, de doença de Chagas, você tem pessoas referências no grupo que poderiam lhe ajudar nesse sentido. Em virologia, vai ter alguém na Fiocruz que vai poder te ajudar, entendeu? Então, acho que fazer essa dobradinha seria um grande ganho para o projeto. Mas quem mais quer perguntar ou quer falar? Eu queria falar uma coisa ainda. Eu posso escrever? Uma das falhas desse projeto, Tayana, é que você ainda está muito isolada dentro dele. A gente precisa que mais gente do grupo participe do seu projeto. Porque uma das coisas que a gente poderia fazer, por exemplo, seria um mural virtual com perguntas. Eu quero ver a pergunta que a Rita faz, que o Todor faz, que a Penha faz, ao entrar, mesmo que seja virtualmente, no modelo. E eu não vi isso. Eu queria que cada um aqui fizesse pelo menos uma pergunta. A gente ia ter 13 perguntas, entendeu? Porque uma coisa é você conseguir dar conta disso tudo. Já foi uma falha muito grande a gente levar um modelo desse impacto com uma única pessoa. Isso foi uma das maiores falhas do Expresso Chagas, foi só ter você naquele modelo. A gente devia ter deslocado pessoas de um vagão para o outro para poder trabalhar só com você. Agora, eu não sei se isso aconteceu porque as pessoas tinham medo de não saber responder, ou seja, o guia de mediação, as práticas de mediação não foram preparadas antes, então só você que entrava ali com a maior segurança, entendeu? Ou então quem já tinha uma base biológica, uma base médica para entrar e falar. Mas eu acho que era muito importante que todo o grupo dominasse esse modelo, porque é o nosso primeiro modelo cenográfico, entendeu? De impacto, de fato, entendeu? Então, não podia ser uma coisa assim tão isolada sua. Eu queria muito que você apresentasse aqui para que todo mundo conhecesse e queria que as pessoas interagissem com você,
seja agora na reunião ou depois da reunião, mandando pergunta, mandando ideia, mandando sugestões. Eu acho isso muito importante, senão você vai ficar limitada a só as suas experiências, né? Então, eu não sei se o Vicente está aqui inscrito, se ele quer falar, ou o Todor, não, eles estavam conversando no chat aqui, entre eles. Todor quer falar, liga aí o microfone. Eu também, depois do todo. Tá, então tá, fala os dois. Antes, Eles vão falar, vamos lá. as mulheres têm que vir primeiro, todo. Concordo. Vai lá, manda ver. Manda. Vai. Fala, Rita. Primeiro, dar um parabéns para a Tayana, esse projeto é lindo. Eu lembro, inicialmente, quando eu encontrei Tayana, na época de mestrado, ainda ela fazendo aquele modelo na Artélia. Então, assim, tudo que a gente faz, né, manualmente, com a mão, eu acho que se torna tanto próprio da gente que a gente, às vezes, não consegue mesmo, não sei, largar aí, mas isso é muito importante mesmo, ter essa propriedade no projeto, né? Eu ia perguntar uma coisa... Eu já fiz a visita na Artéria, que eu acho lindo, sensacional. Claro que você vai melhorar e tal. É um entendimento que eu não tenho de arte mesmo, sou franca a falar. E seria uma arte, ciência e instalação ou seria uma arte e instalação? Isso é uma pergunta minha mesmo. E aí, outra coisa do Apple, eu ia te perguntar se você está fazendo na fábrica de aplicativos. Eu já fiz uma vez e ela, em algumas coisas, você pode pagar um pouco e tem algumas funcionalidades legais. Isso é uma coisa. Outra coisa, já que o Liteb vai ter essa máquina com um equipamento maior, de você pegar a potência do seu trabalho que tem, todo mundo percebe, e focar essa potência na tecnologia. Foca na tecnologia, tudo que você pode fazer, por exemplo, de modelo, esse modelo que foi feito, como é que ele pode ser transformado em algo tecnológico para dialogar com o seu objetivo específico? Eu não sei se estou falando merda, mas assim, foi o que me veio na cabeça e que eu pude contribuir. É isso, parabéns, beijos. E o que precisar de mim, pode enviar mensagem. Quer falar, Tayana? Então, você perguntou se é arte instalação ou arte ciência instalação. Eu chamo de arte instalação científica. Porque assim... Lançando conceitos. Isso eu trouxe lá da Artéria Gigante do museu, porque é uma arte instalação, porém com um tema científico, trabalhado ali, entendeu? Então, poderia ser arte ciência instalação, ciência e arte instalação, poderia. Só que eu acho que se só uma instalação, a arte instalação, ela pode ser conceitual. Você pode estar fazendo um quadrado para a pessoa entrar e ver como que é, sei lá, esse elemento por dentro. É diferente de uma arte instalação científica. Eu não posso... porque é delicado. Porque, por exemplo, eu vou dar o exemplo da Artéria Gigante lá do museu, tá? Por isso que eu não sei se ciência pode vir na frente. A do museu tem um corte que é feito, como se a gente tivesse mesmo feito um corte na pele e entrasse na artéria através desse corte, certo? Do lado desse corte, tem uma parede de coagulação, porque a gente trabalha como acontece a coagulação na corrente sanguínea. Mas é uma artéria. Não tem coagulação numa artéria. Se você tem um corte, não dá tempo de fazer a coagulação na artéria, porque a pressão sanguínea é muito forte. Então, assim... é uma arte instalação científica, porque ela traz assuntos científicos, ela traz assuntos que representam ali um conteúdo científico. Mas ela contém determinados erros porque ela é conceitual. A proposta é mostrar como ocorre uma coagulação, mesmo que essa coagulação esteja acontecendo numa artéria. Então, sei, acho que pode gerar uma discussão isso. Acho que pode gerar um artigo. Uma arte em ciência e instalação. Pode comer. Olha quem tá ali. Vai lá, Toda. Oi, querendo João. Biscoito. E o aplicativo eu estou usando um chamado App Engine do Google. Mas eu anotei aqui fábrica de apps para ver se eu acho se fica melhor e mais fluido, porque esse é bem delicadinho e chatinho. A Rita botou ali o link, tá? Eu botei porque esse é de programação, esse aqui ele é mais fácil, mas eu também não sei se atende o que você quer. Todor, é com você.
estou correndo porque daqui a 10 minutos você vai ter que parar. Então. Sobre aplicativo, eu ia comentar para a Tayana que reforçar o Vicente trabalha no IF do Acre e tem uma equipe que trabalha com aplicativos. Então, sugiro que você aproveite, que a Tayana não perca tempo com a feitura do aplicativo e que consiga uma equipe para apoiar ela, tá? Em relação ao aplicativo. Manda brasa, o Vicente está aí, está à sua disposição, né, Vicente? Mas Você está falando por ele, né? Eu não vou. Eu não vou saber falar que nem a Rita. Vou tentar o sotaque dela aqui. Eu acho lindo o seu trabalho, né? E eu já caminhei na artéria da Tayana e acho uma injustiça andar só 3 metros. Eu desejo que a Tayana consiga, isso aí, Helder, que a gente possa caminhar numa artéria de 20 metros, com 2 de largura, com 3 de altura. Sério, porque o trabalho é incrível. Eu acho que ele está subdimensionado, né? Enfim, isso realmente é um desejo. Boa sorte. E aí eu queria comentar o seguinte. Eu vivenciei artéria, eu queria te provocar nisso, que a experiência que eu vi na artéria e observei, que nem a Tânia estava falando, de registrar a reação das pessoas que entram, eu vi em, sei lá, 5 minutos que eu fiquei com você lá dentro e uma outra pessoa entrando, justamente é uma experiência e eu não vi ela retratada na sua apresentação. Eu acho que a experiência da sua artéria é tão boa que ficou difícil de retratar ela bidimensionalmente com PowerPoint. Então, por exemplo, você usou imagens do Corel, do Google, que você botou ali do lado esquerdo, que é antigo, usa. Justamente, eu lembro de ter visto fotos da artéria que alguém fotografou já com as luzes negras. Eu lembro de ter visto algumas fotos muito plásticas, muito interessantes da artéria. Não tem fotografia? Você já não tem? Tem bastante. Então, fotos de qualidade. Pergunta é por que você ainda está ligada nas fotos da internet se você já tem as suas fotos? O Beto comentou que tem uma máquina, tem um equipamento no laboratório, mas eu vi fotos muito boas, sabe, da artéria. Então eu não entendi por que a Tayana não fez uso delas. Então, por exemplo, fiz o uso delas, não entendi qual parte. Eu vi umas fotos com texturas da sua artéria, umas fotos que eu não vi. Eu vi imagens, enfim, talvez o pessoal da Fiocruz fotografou, eu não lembro, ou fotos que eu vi da expedição, feitas pelo profissional. Não tinha um profissional na expedição? Tinha. Boa parte das fotos são as que ele tirou. Eu lembro de ter visto texturas com os efeitos da luz neon que eu não vi hoje. Mas é isso, enfim. Acho que você deveria valorizar essas imagens. Eu ia comentar que quando você mostra imagem do protótipo ou imagem dos modelos, eu sugiro que você, na apresentação, coloque legenda para ficar evidente a aderência, etc. É uma sugestão, tá? Eu estou botando para fora aqui. Eu vou falar rápido porque a gente tem pouco tempo. Eu sinto falta de legenda. Ainda mais como designer, eu não tenho o menor domínio sobre o assunto, então, para mim, as bolinhas eu tenho que lembrar das aulas de biologia. Mas vamos lá. No início da sua apresentação, eu achei que tinha muito texto e você, Tayana, fala muito bem. Aí eu fiquei querendo ouvir mais críticas, comentários abertos seus e você ficava lendo. E você tem uma fala muito agradável, muito bacana. Eu acho que você poderia soltar mais na apresentação. O que mais que eu ia comentar aqui? Análise. Quando você falou das porcentagens,
eu confesso que eu me desconectei de você. Eu acho que você poderia fazer o uso de gráficos para facilitar a leitura de tantas porcentagens. Porque sempre quando a gente começa a falar 86% disso, 89% daquilo, 17% disso, 10% daquilo, numa apresentação fica muito bagunçado e geralmente fórmulas infográficos ajudam muito. O Corel oferece isso. O que mais? Também senti falta do número de participantes. Você não pegou as idades, mas o número das pessoas que passaram pela artéria você também não tem. Não deu tempo. Tá. Mas a gente tem o número dos participantes que responderam o vagão 3. Questionário. A avaliação do vagão 3. Essa é uma coisa que a gente tem que juntar do artigo 1 com os outros artigos. Porque ali a gente tem toda a avaliação do vagão 3, pega você e o Eric. Então, não é separado, mas eu acho que a gente tem que ver isso. Eu não sei se você já viu, a Rita e o Matheus e... eu não me lembro o nome do... Leonardo, eu acho. Fizeram um vídeo da artéria e ele tá lá no YouTube. Não é assim, o super vídeo, até porque eu tô falando e eu não gosto do vídeo, não. Mas é bacana, explica um pouquinho o modelo. Eu divulguei para... Isso. Se gostasse, você tinha mostrado. Eu não gostei da parte que sou eu que falo, entendeu? Eu achei que ficou muito ruim. Mas eu divulgo para algumas pessoas. Eu não pergunto assim, mas o que é essa artéria aí que você trabalha? Aí eu mando o link. Né? Até mesmo que divulgando esse link, o pessoal curte o canal, né? Eu acho bacana isso. Só para fechar aqui, Fecha que a gente está em cima da hora. Acho importantíssimo registrar as histórias. Eu já tinha anotado quando a Tânia falou. Acho que a Tayana precisa de apoio, porque as pessoas saem mexidas da artéria e não deixar de justamente registrar essas experiências que são despertadas pelos sentimentos que o passeio na artéria provoca, né? Então é isso, super parabéns, viu? Sucesso e tô doido para andar nessa artéria de 20 metros, hein? Então, tem uma expansão dela, a gente fez a compra agora do material, o projeto está acabando, e aí finalizamos as compras, e então ela vai ter mais 3, seriam 3 dela, né? Então, se ela tem 3, vão ser 10. Tá bom, né? 20 ainda não dá, mas 10. Até porque assim, a gente apanha para carregar o material. E esses 3, a proposta é que, igual eu fiz na maquete, faça curva, ou então sejam módulos separados, a gente trabalha mais de um tema ao mesmo tempo, ou o mesmo tema em mais de um espaço. Agora vai ficar mais amplo aí. Você comprou refrigerado também? Se eu fosse não você, dá, eles não deixam. Lembra que eu perdi quase R$2.000 porque eu tinha pedido ar? Tem que comprar refrigerado para 3. Não, acho que a gente comprou 2 pro Estúdio Lab, então você pode dar uma roubadinha de vez em quando. Pois então tem que ver. A gente comprou pensando nisso. Mas... Acho que são 2, eu acho. Isso é desculpa, então, para fazer um só. Eu acho que se você fizer um de 10 metros, ele vai ser muito mais imersivo, né? Fica a sugestão. Parabéns, viu? E também fica a sugestão de transformar a massinha depois em algo virtual. Não sei, como é que pode avaliar Então, esse aplicativo tem essa área para a pessoa construir o modelo dela ali, se ela quiser. Só que, assim, o pequeno PS é que ela não vai ter entrado no modelo. Ela vai ter só visto pelo virtual. Mas, né, principalmente nesse momento que a gente está de casa, de isolação, eu acho que rola aí ela fazer um modelinho de massinha. Massinha virtual. Mas alguém quer comentar? Helder e Clara? Eu queria só fazer o último comentário que eu fiquei com uma dúvida. Peraí, você já falou, Helder vai falar. Sugestão, rapidinho. Não, é uma câmera 360. É uma câmera 360. Nós temos na EBS câmera 360. Aí, Tayane, vai ser super bom. Essa de 360. Helder e Augusto, 1 minuto cada um. Ela é ótima. Tá. É só para parabenizar, basicamente. Para parabenizar, né? Porque eu fiquei impactada a primeira vez que eu vi, de fato, o trabalho. Então, acho que é por isso que muita gente transporta isso para a sua vida, porque é muito impactante. Ana, e assim, sei lá, se precisar de ajuda, eu vi que você fez de papel machê, eu fiquei pensando na questão inclusiva também, e eu não sei se isso passou pela sua cabeça de quando planejar as estruturas, já pensar em textura ou cor, qualquer... sei lá, socorro que você quiser, pedir ajuda. Eu tenho experiência com biscuit, nunca mexi em papel machê.
também não sei a durabilidade disso, assim, se dá para aguentar várias manipulações. Biscuit quebra o papel machê, você pode derrubar ele de 5 andares que ele dá uma amassadinha de leve. Você consegue, tipo, planejar a textura no papel machê? Sim, tranquilamente. O glóbulo branco é que eu acho que dá para ser trabalhado melhor para a questão inclusiva, porque é muito delicado. Então, se a pessoa pega ali de qualquer jeito, vai estragar a estrutura. Mas a hemácia, por exemplo, a gente já consegue trabalhar ali o abaulado, isso dá. Então, são coisas a fazer. Super, super rola, assim. Legal. Augusto. Então, só isso. Parabéns, Tayana. Gostei muito do teu trabalho, assim, embora não conheça presencialmente a artéria e o protótipo, enfim, mas eu fiquei curioso para saber, assim, o que mais te interessou nesse processo até aqui, assim, o que mais te estimulou, onde tu queres investir daqui para frente? Olha, eu gosto muito dessa parte. Qualquer parte científica que você me der, se você me descreve ela, eu já quero fazer ela. Seja em papel machê, seja desenhada. Eu gosto da área plástica, eu gosto de fazer. Eu estava conversando com uma menina, ela falou que ela queria fazer o cérebro e as sinapses ali acontecendo. Já visualizei vários materiais que eu poderia utilizar para a gente fazer isso. Então, eu quero investir nessa parte. Eu gosto da ciência. Não vou conseguir me aprofundar em todos os assuntos, mas o básico para fazer algum modelo, tô dentro. Falar, eu quero fazer um modelo de tal coisa, vamos embora. Não, eu gosto disso. É o que me dá emoção. Adoro. Ela é arte cientista, ela não é só artista, não tem jeito. Mas alguém quer comentar alguma coisa? Então, eu queria sugerir que vocês aproveitassem o grupo para mandar perguntas, mandar sugestões, porque hoje a gente está só com uma hora de seminário, mas eu acho que a Tayana foi super bem, mostrou um foco na coisa. E quem nunca visitou o Espaço Ciência Viva, vá visitar um dia, que lá tem. Eu nunca sei por que aquilo chama artéria, devia ser veia, mas eles começaram com artéria. Mudaram para vaso agora há pouco tempo. Mas é um vaso estranho, porque tem um corte de artéria, de íntima, não sei o quê. Então tem todo um... Porque a estrutura da veia é diferente da estrutura da artéria. Montaram a estrutura da artéria, mas não conseguia coagular a veia. Eu sei que no início era artéria, ficou artéria. E no final a Carla Consorte é que pensou nela. E ela tinha essa pegada artística. E ela fez isso, de falar assim, eu não quero uma representação de uma artéria, eu quero uma arte-instalação conceitual de uma artéria. Ela queria trabalhar tudo ali dentro. A gente, no começo, eu que arranquei aquilo, porque eu achava aquilo horroroso, mas a gente tinha uma probóscide de mosquito entrando ali, soltando vírus. Então, ela queria tudo ali dentro, era tudo e mais um pouco. Então, a ideia dela não era, assim, ser uma representação fiel de uma artéria, era a gente trabalhar o tema sangue e tudo que abordasse o tema sangue num só modelo, sabe? Isso é impossível, isso é impossível. Você tem que trabalhar vários modelos para poder compor coisas, né? Então, quando por exemplo, eu fiz a dissertação do mestrado, eu não sei se você lembra disso, mas na avaliação tiveram vários assuntos que se misturavam, porque era trabalhado mais de um tema lá dentro ao mesmo tempo. E depois dessa minha avaliação, hoje em dia é trabalhado um tema por vez, para evitar esse tipo de ruído. Porque as pessoas falavam, as pessoas misturavam o que a gente passava. Então, isso já ficou assim provado, não dá certo. Mas foi por isso que se iniciou a artéria gigante, porque ela queria tudo ali dentro daquela artéria do corpo dela, né? Seria isso. Então tá bom, olha, foi ótimo seminário. Vamos continuar com esse papo com a Tayana. Ela agora vai apresentar o seminário discente, né? Você ainda não fez seminário discente, já? Então, ela vai fazer 2 anos, tem que fazer o seminário discente, daqui a 1 ano a qualificação e depois a defesa. Então, até lá a gente tem muita coisa para aprofundar ainda nisso. Lembrando todo mundo, porque tem gente atrasada aí na qualificação, sabe? Então, a qualificação que tem que ser com 3 anos, tem gente fazendo lá com 4, e não pode, tem que ser com 3. Justamente são 3 momentos de desenvolvimento do projeto, né? É isso. Gente, obrigada. Eu agora vou para outra tese agora, que é a do Vicente. Qualquer hora o Vicente vai apresentar o projeto dele aqui. O do Acre, que saiu agora, porque entrou numa outra reunião.
Tá bom? Tchau, gente. Obrigada. Beijo. Obrigada, Maria da Penha, pela mensagem. Foi muito legal, muito legal. Gostei muito da apresentação. Obrigada a participação de todo mundo. Tchau, valeu. Tchau, gente. Tchau, valeu.